Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Religião é cultura ou religião é outra coisa? Então, na sociedade, nós temos a cultura e a religião. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nenhum tratado de antropologia, nenhum tratado de etnologia, apenas um bate-papo bastante introdutório, que pode ser aprofundado posteriormente em outros vídeos. Mas vamos pensar o seguinte: há muitos milênios atrás, quando nós ainda éramos primatas que haviam recém adquirido a capacidade do pensamento simbólico, nós inauguramos no planeta Terra a produção da cultura. A cultura aqui deve ser compreendida como o âmbito das práticas, dos comportamentos, dos discursos humanos mediados pelo pensamento simbólico. É o pensamento simbólico que produz cultura nesse sentido. Fantasia, imaginação, regras instituídas socialmente, e não regras de cunho biológico, por exemplo. Há uma regra de cunho biológico. Se você não urinar, sua bexiga explode. Isso não é cultura. Cultura, regras desse tipo. Não pise na grama. Isto é cultura. A grama está ali, você pode pisar na grama. Aí nós decidimos que não pode pisar na grama. Cultura. Então, nós inventamos a cultura pelo fato de termos adquirido a capacidade de viver exudando, transpirando, produzindo cultura. E é o nosso modo de viver. Não é possível para um ser humano viver fora da cultura. Cultura aqui não é conteúdo, vejam bem. Cultura aqui eu estou nomeando a nossa capacidade, faculdade de viver segundo uma interpretação da realidade e produzir essa interpretação com base em senso comum, hoje também ciência, em imaginação, em fantasia, em medo, em preconceito, ou seja, o modo como nós vivemos na prática, cheio de ideias, ideologias, conceitos, preconceitos. Diferente de todos os animais, nós vivemos no mundo físico, material, real e no mundo da cultura. O mundo da cultura é meio caminho entre a materialidade concreta, bruta, não humana, totalmente anterior ao humano, independente do humano, e o mundo da fantasia, seja a mera fantasia de divertimento, por exemplo, a Terra do Nunca. A Terra do Nunca, onde vive Peter Pan, é um produto da cultura, mas não está por aqui, é uma invenção. A cultura que a gente produz para viver no dia a dia, arte, esporte, os comportamentos de modo geral, as práticas de modo geral, isso estão no dia a dia, são concretos, estão aqui, fazem parte da nossa vida. Essas dimensões imaginativas não fazem parte do dia a dia. A gente para de viver prosaicamente, para de viver o cotidiano e vai viver aquela experiência circunstancial, especificamente da arte. Né? E aí a gente vai para a Terra do Nunca, por exemplo. Então, nós temos aí três dimensões: o mundo material, o mundo da cultura que engloba o mundo material e até o mundo da fantasia, e o mundo da fantasia que é totalmente cultural, não tem substância material concreta. Não existe de verdade no mundo físico, existe apenas nas nossas trocas simbólicas intersubjetivas. Professor, cadê a religião nisso tudo? Bem, religião tem que ser enfiada num desses três mundos. Não há um terceiro. Ou religião é algo concreto, material, pré-humano,
não humano, independente de humano, não é. Ou religião é um elemento da cultura como qualquer outro, é. Ou religião é um mundo de fantasia, também é. Então aqui temos uma questão muito interessante. E é preciso que você preste atenção. A religião guarda relações com o esporte. Por quê? Porque o esporte é algo que você faz na sua vida real. Você acorda de manhã e vai correr. Você não acorda nunca e vai para a terra do nunca. Você não acorda nunca e vai para Shangri-La. Você acorda e pode fazer uma caminhada. Você acorda e pode fazer canoagem. Você acorda e pode treinar arco e flecha. Então, o esporte é um elemento da cultura que compõe as possibilidades de vivência nossa, cotidiana. A religião também. Você acorda, vai num terreiro de candomblé. Você acorda, vai no mosteiro budista. Você acorda, vai num templo shintoísta, muito lindos. Você acorda, vai numa igreja. Mas a religião também guarda relações com o mundo da fantasia, o mundo da imaginação, para onde a gente não vai nunca, nem vivo, nem morto, a despeito das crenças. Então a religião é como a terra do nunca. A religião, ela lida com conteúdos que nós imaginamos, produzimos, inventamos, e só podemos ir para lá na imaginação. Como nos romances, como no teatro, como no cinema, como na televisão. Compreende? Todos os elementos que constituem a religião são invenções nossas, foram inventados por nós, como todos os personagens e todos os elementos dos romances. Maravilhosos filmes, maravilhosas séries da Netflix. E a religião é igualzinho. Então, a religião, ela é um elemento muito curioso, porque ela tanto tem a particularidade dos constituintes da cultura que a gente, de fato, experimenta na vida. Eu posso praticar esporte, eu posso ir ao teatro, eu posso ir num show, eu posso ir num bar, eu posso ir na danceteria, eu posso fazer cultura, viver cultura, praticar cultura. Eu nunca posso ir na terra do nunca. Mas a religião também tem elementos exatamente análogos àqueles da fantasia, da terra do nunca, de Shangri-La, por exemplo, para onde eu nunca vou, a não ser na fantasia, se eu me imaginar lá, ou na fantasia romanceada, teatralizada, televisada, seriada, se eu assistir a uma fantasia com esses elementos. Aí a questão é, por que que a religião é assim? Por que que a religião tem os dois aspectos? Tanto o aspecto da cultura que eu posso praticar aqui e agora, e nesse sentido religião é cultura, só cultura, nada mais do que cultura. E por que que religião tem aquele aspecto do mundo da fantasia, do mundo imaginário, do mundo mitológico, ficcional, próprio das fantasias da arte do romance? Porque a religião foi criada assim. A religião é uma invenção humana, como o esporte, como a arte. E nós inventamos os conteúdos dela. Nós inventamos os conteúdos e as regras do esporte. Nós inventamos os conteúdos e as regras da arte. Nós inventamos os instrumentos musicais, as músicas, as letras, as danças. Nós inventamos tudo e depois praticamos. Nós praticamos com deleite e reconhecemos sempre que nós produzimos, nós inventamos. Também, em algum momento, a arte guarda ainda resquícios da sua origem. Muitos artistas, eu assisto a várias entrevistas de compositores no YouTube,
Gosto de conhecer a experiência deles, e muitos deles falam que as letras vêm por inspiração divina, essas coisas. Por quê? Porque a cultura nasceu como um misto antigo de religião, cultura e política, tudo junto. Ela se emancipa nas sociedades modernas, mas ela ainda pode ser experimentada com a mística. Em alguns momentos, o artista se faz tão religioso quanto o religioso, igualzinho, sem nenhuma diferença. Por quê? Porque lá no passado, a religião, a cultura, era tudo uma coisa só. Isso você precisa entender. A distinção entre cultura e religião é recente. Até ontem, religião e cultura formavam uma única câmara dentro da qual nós vivíamos. O ecúmeno da cultura, o mundo da cultura, era uma confusão só de religião e cultura. Porque a cultura englobava religião, arte, esporte, tudo junto e tudo misturado sem tirar nada daí. Então, você não poderia apontar aquilo é cultura, aquilo é religião. Era tudo a mesma coisa. Porque a sociedade humana, como um todo, vivia totalmente alucinada, considerando que a invenção dos conteúdos religiosos correspondia à realidade. E você pode viver assim alucinado. Tanto é que nós vivemos, chegamos aqui. A alucinação não impede a gente de caminhar. É uma alucinação completa. Não faz você avançar, progredir. Você vai ficar ali parado até morrer. Você não vai sair do lugar se você viver numa alucinação religiosa. Você avança à medida que a sociedade ao seu redor desaliena, desalucina e vai produzindo progresso na cultura, aí os religiosos vão juntos. Mas os religiosos não produzem avanço algum, porque eles estão agarrados no passado e doidos para que acabe a vida. Então, no passado, era tudo uma coisa só. À medida que essas duas dimensões, a cultura, que é de fato a única dimensão real, e a religião, que era uma dimensão da cultura, mas que acabou tomando conta de tudo por conta da neurose ficcional dos deuses, em algum momento elas se separam, cada vez mais radicalmente, ao ponto da gente chegar na sociedade contemporânea. Na sociedade contemporânea, nós temos modelos bastante diferentes de arranjo entre cultura e religião. Nós temos estados, como, por exemplo, o Irã, onde a religião subsume a cultura. A religião dita as normas da cultura. O cristianismo era assim até ontem. Então, quem tacar uma pedra, primeiro deu um tapa na própria cara. Porque o cristianismo era assim até ontem, e eles apenas fizeram o que os cristãos já faziam séculos antes deles. Quando os muçulmanos surgiram, já tinha 500 anos de cristianismo, dos quais 200 o cristianismo como religião já controlava tudo. Então eles apenas copiaram os pais. Eu considero horrorosa esta forma de existência, fazer com que a religião, que é mito e tonteria no seu conteúdo, determine o comportamento das pessoas. Isso é um absurdo. Mas as culturas vivam do jeito que se constituírem. Os povos se resolvam, enquanto nós tentamos resolver as nossas questões aqui. Outros povos, como por exemplo a Alemanha, outros estados, são estados religiosos. A religião oficial da Alemanha é o luteranismo. A religião é um órgão do Estado, mas a sociedade é absolutamente laica, completamente diferente do Irã. Em certo sentido, a Alemanha e Irã são iguais, estados teocráticos. Mas no funcionamento político, enquanto o Irã é teocrático, inclusive na cultura, a Alemanha é teocrática em termos de ideologia, mas laica em termos de funcionamento. O Estado é religioso.
A religião oficial do Estado é o luteranismo, mas o luteranismo não impõe regras de comportamento aos cidadãos. A sociedade funciona de modo laico, de modo independente, de modo que a cultura se emancipa da religião. E você tem outros modelos, como o modelo francês, em que o Estado é absolutamente religioso. Aí a cultura tem de ser mais religiosa, mas abundam as experiências religiosas, principalmente aquelas derivadas das colônias francesas. E hoje o Islã invade consideravelmente a cultura francesa. Aos olhos da França, um problema que a França tem que administrar. Bobear, daqui a pouco, a maior parte da população francesa se torna muçulmana. Então você tem diversos arranjos, diferentes arranjos, porque na sociedade contemporânea, a compreensão acadêmica, a compreensão crítica, a compreensão científica, a compreensão cultural, é que religião é cultura. Quando a pessoa não compreende isso, ela vive a partir do mito que a religião produz e vive a realidade como se a realidade fosse povoada de deuses, de espíritos, de camis, do que quer que seja. Mas isso tudo é mito. Então, a cultura compreende a religião como um fenômeno cultural que não se compreende como um fenômeno cultural. A religião acha que é uma coisa diferente, porque em vez de ela compreender a cultura de modo humano, de modo crítico, de modo acadêmico, de modo científico, ela se compreende a partir da ótica dela mesma, e cada religião do seu próprio jeito. Então é uma confusão dos infernos. A religião é cultura, mas não se assume como tal. Religião é como teatro, religião é como cinema, religião é como esporte. Religião é como show de música. Religião é uma prática humana, meramente humana, nada mais que humana, não tem nada fora do humano, nada fora da cultura, nada fora da vida real que aconteça em nenhum lugar religioso. Zero, absolutamente zero. Mas como os discursos internos da religião inventam deuses, espíritos, diabos, orixás, camis, trágicos, gnomos, duendes e o que mais que valha, como as pessoas acreditam nisso, o cérebro dela vive na realidade como se essas fantasias fossem reais. Então é uma cultura com um defeito. E é um defeito. Um defeito que a gente compreende. Quando nós a inventamos, nós não sabíamos nada. Nada. Então nós achávamos que era assim. Mas hoje a gente sabe, deveria corrigir. O problema é que o sistema mantém poderes com base nesta ignorância histórica. Para corrigir isso, vai dar uma dor de cabeça. Mas eu lembro, e encerro esse vídeo, com uma experiência. A gente aprende as coisas erradas e depois corrige. Eu aprendi matemática no ensino médio. 1 mais 1, 2. 1 vezes 1, 1. 1 dividido por 1, 1. Matemática básica. Aí quando fui para quinta série, à época, né? Era onde se começavam os ensinos de matemática mais pesados, a professora escreveu no quadro 1 menos 2 igual a menos 1. 1 menos 2 igual a menos 1. Eu não estava preparado para aquilo. Idiota, levantei a mão, professora, a senhora escreveu errado. É 2 menos 1, a senhora botou 1 menos 2. Ela, não. Nós vamos aprender os números negativos. Aí o queixo caiu. Como assim números negativos? Tem números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, que agora nós vamos entender que é mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E tem números negativos, que nós vamos aprender, menos 1, menos 2, menos 3. Então, se você tem 1 e de 1 você tira 2, então você fica com menos 1. Caramba! Aí o que eu fiz? Eu inventei um mundo da matemática em que não tem número negativo? Não, ninguém faz isso, ninguém é idiota. As pessoas aprendem e transformam. Aí, nesse mundo novo, me ensinaram que não tem raiz quadrada de número negativo. Aí, tudo bem. Aí aprendi. Aí você vai para o segundo grau. Nesse caso, você iria para uma faculdade. Você vai para uma faculdade, lá você vai aprender que tem.
são os números imaginários, que entram, inclusive, em cálculos muito concretos da vida. Aí, o que você faz? Você inventa um mundo onde não existem os números imaginários? Não, você adapta o seu mundo, você transforma o seu mundo. A mesma coisa aconteceu na história humana com a religião. Ela começou pensando uma coisa, estava completamente errada. E nesse caso não era que estava incompleto, estava errado. Ela inventou o mundo divino e não sabia que ela estava inventando. Ela alucinou, delirou, achou que estava vendo uma coisa, não estava vendo uma coisa, mas como ela achava que estava vendo, ela construiu a sua vida assim. À medida que ela foi tendo condições de compreender que era uma alucinação, no lugar de ela tranquilamente corrigir a sua percepção, desmontar as alucinações e se transformar, ela se agarrou à alucinação e demonizou toda e qualquer lucidez. Por isso a gente vive neste embate de religiões se apresentando como dimensões fora da cultura, alheias à cultura, ou querendo controlar a cultura para ditar as normas. Ignorância, prepotência, vaidade. Estudar um pouquinho faria a vida da gente muito mais fácil. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário. Se for um comentário sobre o vídeo, pode ser aqui, mas se você tiver uma pergunta sobre qualquer outro assunto, faça no vídeo de número 51, tá bom? Pode ser uma crítica, um elogio ou um mero engajamento. Eu estou agora separando, eu decidi, acordo 5h30 da manhã, e até 7h30 da manhã eu estou me dedicando a responder os e-mails, editar vídeos, eu tenho que me organizar. O meu trabalho está muito pesado lá na faculdade, muito pesado, e eu estou começando a ter alguma dificuldade, então estou tentando me organizar. Aí você pode fazer a sua pergunta, você pode fazer o seu comentário, você pode fazer a sua crítica, você pode fazer o seu elogio, que de 5h, 5h30 às 7h30, eu estou dando atenção a isso. Os comentários dos membros do canal estão em dia. Os comentários dos peregrinos estão atrasados porque eu me enrolei, mas pretendo colocar em dia os comentários de todos os peregrinos, porque os comentários são importantes para o canal, logo são importantes para mim. Compartilhe o vídeo e torne-se membro. Vai lá, vai. Torne-se membro do clube. R$ 7,99, é muito pouquinho, muito pouquinho. Agora, se para você R$ 7,99 não é pouquinho, não se constranja, não se sinta pressionado. Mas para quem R$ 7,99 é troco de gasolina, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.